Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos uma ideia fantástica. Com 2 paus de gelado e uma pecinha de Lego, vamos construir uma ferramenta que permite medir com rigor onde é que se situa a linha do horizonte, seja numa foto, na vida real ou num desenho. Neste tutorial vou-te ensinar a construir esta ferramenta e a utilizá-la para encontrar a linha do horizonte. Vamos a isso! Para encontrar os paus, podes comer ou melhor, 2 gelados. Mas se estiveres em dieta, podes comprar um grupo de pauzinhos de gelado numa loja dos chineses. Vamos começar por pintar os lados dos paus de gelado. Já vos digo depois a razão. Qualquer tinta serve, e mesmo se não quiserem pintar, não o façam. Também funciona sem este requinte de sofisticação. A seguir, precisamos de fazer uma espécie de cruz com os paus de gelado. A maneira mais simples é fazer um corte em cada pauzinho com um x-ato ou uma faca bem afiada. Cada corte deve retirar metade da largura do pauzinho e, claro, ter espaço suficiente para encaixar o outro pau. Estou a falar muitas vezes em pau, mas este tutorial não é nada violento. Isso posso assegurar. Bem, num dos pauzinhos, esse corte será mais ou menos a meio e no outro será mais ou menos a 1/3. Depois é só encaixar os pauzinhos e temos então a nossa espécie de cruz feita. Precisamos que essa cruz tenha uma esquadria perfeita. Se tiveres muita sorte, pode ser que ao juntar os 2 paus tenhas conseguido a perfeição, mas isso é difícil. Mas, se não conseguiste, não desesperes, porque tenho a solução simples e barata. Vamos utilizar então a peça de Lego para fazer essa magia. A mais pequena, 4 pinos, é suficiente. Aproveitamos o trabalho dos senhores da Lego e com 2 pingas de cola-tudo colamos o Lego na nossa estrutura de paus. Assim conseguimos os 4 ângulos retos que precisamos. Para obter o melhor resultado, escolhe o cantinho que esteja mais apertado, para que a pressão dos pauzinhos ajude a colar. E voilà! Estamos prontos para descobrir exatamente qual é a linha do horizonte numa rua, numa cidade, seja uma vista real, seja uma foto ou um quadro. Vamos lá, sem medos! Num desenho, num quadro ou quando estamos na rua de uma cidade, a linha do horizonte é única, mas nem sempre é simples de descobrir onde está. Por que é que se chama a linha do horizonte? Porque quando estamos a olhar para o infinito, por exemplo, para o mar, essa linha coincide com o final do mar e o princípio do céu. E, ao fixar o horizonte, essa linha corresponde ao nível do nosso olhar. Mas, quando não conseguimos olhar para o infinito, porque temos, por exemplo, prédios à nossa frente ou estamos em casa, já não conseguimos ver o horizonte e deixamos de ter essa referência para encontrar a linha. Se o teu olhar não estiver treinado para imaginar a linha do horizonte, o que é normal, então precisamos de referências para poder fazer uma espécie de cálculo geométrico que determine a linha. Com esta geringonça não precisas de fazer contas. Basta observar corretamente a cena, desenho, quadro, rua ou interior, para encontrar a linha do horizonte. Só precisas saber 2 coisas. Primeira, todas as linhas retas horizontais ao terreno convergem para a linha do horizonte. Segunda, as linhas verticais são perpendiculares, palavra difícil, e quando se cruzam com a linha do horizonte formam um ângulo reto. Bem, a verdade é que para usar esta ferramenta nem precisas de saber isto. Então, para falar mais simples, como é que fazemos? Estamos a observar um local ou uma foto e procuramos identificar coisas que sejam paralelas ao terreno. Sabemos que os construtores fazem as casas sem inclinação. É o que se espera, exceto na Torre de Pisa. E por isso, as linhas que dividem os andares, o fundo das varandas, um conjunto de janelas no mesmo andar, são referências que se fizeram para ajudar os artistas como nós a encontrar a linha do horizonte. Depois, precisamos de uma referência vertical. Os limites de prédios,
os postos que ainda estiverem direitos são ótimas ajudas. Depois, pegamos na nossa máquina de encontrar a linha do horizonte, colocamos à frente dos olhos e alinhamos um pauzinho com uma referência vertical, a tal fim do edifício, por exemplo. A seguir, mantendo sempre esse alinhamento vertical, vamos subindo e descendo a nossa geringonça até que o pau que está na horizontal coincida com uma das referências que sabemos terem sido construídas paralelas ao terreno. Aqui é que a pintura dos lados dos paus de gelado é útil. Tenta fazer este alinhamento sem ver qualquer das faces coloridas. Assim, sabes que a geringonça não estará inclinada e obtens a máxima exatidão na medição, um alinhamento perfeito com realidade. Quando conseguires o alinhamento, temos o desejado ângulo reto entre as referências vertical e horizontal e está determinada a linha do horizonte no cenário que estamos a ver. Podes escolher qualquer parede vertical de qualquer edifício, porque para a mesma posição de visão, a linha do horizonte que vais encontrar é a mesma qualquer que seja o edifício escolhido. Repara que a medição pode ser feita com a mão esquerda ou com a mão direita. Não interessa se estamos a olhar para a direita ou para a esquerda, o método é infalível de qualquer maneira. O mesmo acontece se utilizares um prédio que não esteja alinhado com o outro. Basta que o construtor tenha feito o seu trabalho direitinho e a determinação da linha do horizonte vai dar ao mesmo. Quanto aos pontos de fuga, já sabes, estão todos em cima da linha do horizonte, mas podem ser muitos no mesmo desenho. Se quiser saber mais sobre pontos de fuga, recomendo que vejas este vídeo aqui. E portanto, podes fazer a tua geringonça sem pagar. E já agora, podes dar um like, também não te custa nada. E se não subscreveste o canal, subscreve, ativa as notificações para ficar a saber em cima da hora quais são as novidades que temos para ti. Aqui a arte é mais divertida. Obrigado.